cigarro, diz a gramática. Mas o bom velho e o bom branco dizem todos os dias. Deixa disso, camarada. Me dá um cigarro. Começamos aqui a primeira fase do modernismo, né? Que começa ali pós semana 22. Se inicia com a semana de 22, que eu expliquei no vídeo anterior. Assistam esse vídeo para vocês entenderem o que foi a semana de 22. E o que acontece? Eu comecei o vídeo com uma poesia do Oswald de Andrade, um dos principais nomes do modernismo, principalmente dessa primeira fase. Então, o que é essa primeira fase? Antes de tudo, o que está acontecendo aqui no Brasil? Jesus amado! A elite do café tá bombando, a galera tem um poder danado, né? A galera ali na República Café com Leite, São Paulo e Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas. Tá? Eles têm muito poder. As artes ali estão inspiradas nisso, tá? A gente tem uma literatura clássica, uma arte clássica, tudo inspirado na Europa e nas coisas, sabe, de fora. E aí chega essa galerinha e fala, vamos mudar isso aí, vamos entender que a gente precisa de uma ruptura. Nós precisamos entender que somos brasileiros e que temos a nossa arte, que nós podemos produzir o que a gente bem entender. Então assim, gente, a primeira fase do modernismo ela é conhecida como fase heróica, porque teve esse papel mesmo, né? Foi uma fase, gente, de dar cara a tapa, que os dois chegaram e falaram, vamos aqui, ó, quer bater desse lado, bate do outro também, porque aqui a gente vai fazer ruptura nem que a gente precise causar. Tanto é que ninguém melhor do que o Oswald de Andrade, que era um cara muito complicado, mas que adorava uma causação, adorava causar um pouquinho ali, né? Adorava fazer discursos, adorava fazer textos para causar com geral, sabe assim? Então o Oswald ele foi o cara que começou, que startou este movimento, tá bom? E nessa primeira fase, gente, a ruptura com a gramática é assim, a primeira coisa que eles querem. Parou com esses livrozinhos, com essa literatura, fala de um jeito passadista, que curte o passado. Vamos falar do jeito que a gente fala, vamos botar no livro o jeito que a gente fala, para todo mundo entender. Então há uma proximidade com a literatura, com a linguagem oral, com o jeito que a gente fala no dia a dia. Tem gíria, tem zoeira. Tanto é que essa poesia do Oswald fala, né? Olha, dê-me um cigarro, é o que diz a gramática. Mas o bom e velho, né, o bom branco e o bom negro, eles não falam dê-me um cigarro. Você já chegou a uma padaria e falou dê-me um cigarro? Não, né? Eles falam, deixa disso, camarada, me dá um cigarro, né? Me dá um cigarro, tá errado gramaticalmente. Mas eles queriam essa ruptura mesmo. Eles queriam causar isso aí, porque eles queriam falar do jeito que todo mundo falava. Então eles trazem ali uma língua própria, um nacionalismo, gente, que ele não tem as mesmas visões do nacionalismo que a gente vê no romantismo, por exemplo, né? É um nacionalismo real. Ó, o Brasil tem uns BO, mas ó, tem muito BO. Mas tem umas coisinhas boas. Vamos aproveitar, vamos falar real aqui, sabe? Vamos mostrar o que o Brasil tem. Tá bom? Vamos fazer a nossa própria arte. E o Oswald, o Mário, a galera da literatura, eles eram assim super fãs de pintura, de arquitetura. Eles eram fãs de tudo isso. Então assim, eles também incentivavam as outras artes. Eles ficavam na orelha da Nita Malfatti, falando, ô filha, vamos fazer as coisas modernas de novo? Vamos voltar aqui pra isso? Vamos fazer as coisas legais. Eles incentivavam e lançavam nos jornais e nas revistas e nos manifestos que eles tinham, escultores e pintores da época que tinham uma visão mais moderna, porque eles queriam botar todo mundo pra frente mesmo. Ô, você aí, tem uma visão moderninha? Colhe nós, vem com a gente, vamos fazer aqui uma coisinha, tá bom? E o que mais teve, gente, foi poesia na primeira fase, tá? Teve muita poesia, porque a gente tinha o Oswald, a gente tinha o Mário, a gente tinha o Raul Bopp, a gente tinha o Manuel Bandeira, a gente tinha o Menot, a gente tinha muita gente que fazia poesia. Mas alguns se aventuraram pela prosa, como o próprio Oswald e Mário. E o que eles fizeram, né? O Oswald, ele lançou, entre vários livros, né, o Memórias Sentimentais de João Miramar. Tem uma série de coisas, de informações, de fatos, de linguagens que são rápidas. Tudo, a arte do modernismo, ela é rápida, né? Ela não fica dentro de caixinhas. Ela acontece, sabe? Acho que é isso que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala do modernismo. A arte moderna acontece. Ela não fica ligada a nenhum tipo de enciclopédia.
A gente não precisa da enciclopédia. A gente pode fazer, nós somos artistas e nós podemos fazer o que a gente bem entende na arte e vai ser arte, sabe? Então assim, isso é muito interessante de levar em consideração. E a gente tinha o Mário, que lançou, dentre vários outros livros, mas assim, o lance do Mário foi Macunaíma, um clássico da literatura, e que ele traz um personagem que a gente já conhece, que é o índio. Né? Então assim, eles estão mostrando na literatura moderna, no modernismo, eles trazem personagens que são marginalizados, eles trazem personagens que começaram a aparecer ali um pouquinho no naturalismo, mas que vieram com força total no pré-modernismo, mas assim, eles começam a trazer esses caras como anti-heróis, eles tiram ali a coisa de vamos deixar eles bonitinhos, vamos lapidar aqui a galera, não, eles mostram o real, sabe? Tanto é que Macunaíma, gente, o Macunaíma é um índio horrível, né? Ele é um índio feio, ele é preguiçoso. E até o Mário faz uma coisa que é muito comum nessa primeira fase, tá? Nessa fase heróica, primeira fase do modernismo, que é a sátira. Eles o tempo todo ficam cutucando mesmo assim, ó, o romantismo e o parnasianismo. Na poesia, o parnasianismo, e na prosa, o romantismo, né? E aí é engraçado porque ele começa Macunaíma de um jeito muito similar ao jeito que o José de Alencar começou Iracema. Só que o Macunaíma é um cara feio, é um bebê muito feio. E quando ele nasceu, à noite fez silêncio, sabe? Tamanha era a sua feiura. E em contrapartida a gente tem Iracema do José de Alencar, na primeira fase do romantismo, que a Iracema é perfeita, ela é virgem, ela tem lábios de mel, ela corre como uma ema, sabe? Então assim, olha que contraponto. O Macunaíma é anti-herói, o cara fica 6 anos sem falar. E quando ele começa a falar, ele fica falando, ai que preguiça. Ai, que preguiça, porque ele é preguiçoso, sabe? E ele representa ali o brasileiro, né? Ele representa ali o que o Mário estava enxergando, como Brasilzão ali, de meu Deus, como povão mesmo. Vamos mostrar o povão aqui, tá? E assim, apesar de ter mais poesia do que prosa, é até engraçado porque a poesia apresenta umas características de prosa, né, uma liberdade oral, verso livre e tudo mais, e a prosa apresenta uma sonoridade muito parecida com a poesia, porque eles botam tudo num balaio assim, chacoalha e fala, toma, eu gosto assim, acho que assim vai fazer mais sentido, porque a gente tá criando, nós somos a fase heróica, nós estamos criando uma arte nossa, então vamos criar aqui uma artezinha que a gente acha que é boa. Tá bom? A gente tem isso ali na primeira fase, com esses nomes principais. Oswald de Andrade, Mário, Menot, Manuel Bandeira, tá? O Manuel Bandeira também é muito importante, tá? Ele é mais sentimentalzinho, o Manuel Bandeira. Ele não é tão loucão que nem o Mário e que nem o Oswald. Apesar de que o Mário, gente, ele era o culto dessa fase, tá? Ele era o cara que apresentava, assim, as teorias, as formas. Até porque, né, gente, ele era um contraponto do Oswald, que chegava chegando, o Mário era mais calmo, o Mário era mais assim, olha, o que a gente quer fazer? Planos, vamos ter um planejamento aqui. O Mário era o cara que, vamos aqui botar no papel, tá? E essa foi a primeira fase, essa fase heróica, essa fase de ruptura com tudo que era antigo, tá? Uma fase que traz uma linguagem oral, que traz o anti-herói, que traz a sátira, que traz humor, gente. É um humor muito nítido. Eles fazem piada com tudo. Eles criam, inclusive, manifestos, né? O Oswald cria o Manifesto para o Brasil. A gente tem o manifesto, o Grupo ANTA, né? Que faz também um manifesto. A gente tem um monte de manifestos de revistas que eles chamavam, né? De antropofágicas, por exemplo, que era justamente manifestos para mostrar que, assim, vamos criar a nossa própria arte. Essa é a primeira fase do modernismo, simples assim, que começou lá na Semana de 22, tá? Que tá com o nacionalismo um tanto quanto exacerbado por conta da Primeira Guerra, mas que quer criar a própria arte, que quer ser heróica, quer causar uma ruptura, não importa as consequências. E aí isso, vamos resolver um exercício junto, tá? Clica aqui no card ou no link da descrição pra gente resolver esse exercício. A gente se vê na próxima aula com a segunda fase do modernismo. Eu vou falar da poesia primeiro, depois eu vou falar da segunda fase da prosa, tá? Porque assim, tem muitos autores, tem muita coisa. O modernismo é bem amplo, mas é a última escola literária que a gente chama, né, gente? Porque depois não é mais escola, acaba sendo os movimentos, acaba sendo umas coisas e tudo acaba entrando no contemporâneo. Né? A gente não tem mais escola literária. Os escritores de hoje em dia não entram mais em escolas literárias. Então o modernismo é a última escola
e ele engloba muita gente com ideais diferentes e fases diferentes e coisas diferentes, ok? Até a próxima aula, não se esqueçam de comentar aí embaixo o que vocês acham aí dessa doideira toda que foi a primeira fase, essa fase heróica, tá? Se vocês já leram algum livro e também se vocês gostaram ou não da aula, se tem alguma coisa pra melhorar, contem tudo e claro, compartilhem com os coleguinhas, vamos todo mundo passar junto no vestibular, tá bom? E se inscrevam no canal, porque né, a gente costuma pedir isso aí, faz esse favorzinho, vai? Até a próxima aula, tchau!